Olá, olá, salve, salve, Condomínios Brasil, mais um podcast na área, episódio número 8. E para a gente dar inícios a esse trabalho, a gente hoje está falando de um tema muito importante, as manutenções preventivas nos condomínios. Eu recebo hoje dois caras que são extremamente especialistas dentro desse segmento, né? Eu tenho o Thiago Bessa, da empresa Inovance Engenharia, seja bem-vindo, Thiago. Obrigado, Saulo, obrigado a todos. Vai ser um prazer bater um papo contigo e falar um pouquinho sobre esses avanços nas manutenções preventivas. E ao seu lado, nosso amigo Vinícius Santa Rita, bem direitinho agora o nome, né, da empresa Espiral Engenharia Elétrica. Vinícius, seja muito bem-vindo, meu amigo. É sempre um prazer, cara. Muito obrigado, Saulo. Obrigado, galera. Condomínios Brasil. Muito prazer estar É isso aqui aí, com o vocês. podcast Condomínios Brasil. E você que ainda não está inscrito dentro do nosso canal no YouTube, siga a gente, siga também no Instagram também, podcast Condomínios Brasil. A gente vai estar falando hoje sobre manutenções preventivas, quais os cuidados, quais as manutenções que não podem deixar de você, síndico, estar dentro do seu plano de manutenções no seu condomínio. Bom, eu queria começar aqui com o Thiago, que ele se apresentasse, falasse um pouco mais da empresa, como é que surgiu a Inovance Engenharia, quanto tempo tem no mercado. Thiago, fica à vontade, a palavra é toda sua, meu irmão. Obrigado, Saulo. Boa noite a todos. A Inovance ela surgiu em 2021, devido a uma necessidade que eu via de trabalhar já em condomínios. Passei 10 anos construindo condomínios, trabalhava só com construção em construtoras e tal. E devido ao tempo já passado, construindo, vendo aqueles processos construtivos e tudo mais, eu quero agora ter novos desafios, quero agora trabalhar no mesmo ramo, mas agora no ramo de manutenções, no ramo de reformas. Quero abraçar esse mercado e ver como é que a gente ia se sair. Então, eu pedi demissão da empresa que eu estava na época, né? E aí abracei esse mercado, corri atrás realmente com outros parceiros, né? Pessoas que puderam me auxiliar nesse ramo condominial também nessa área mais de reforma. E aí a gente fundou a Inovance Engenharia em 2021. Então, é uma empresa nova. De certa forma, hoje a gente tem quase 4 anos no mercado, fundada em fevereiro de 2021. E graças a Deus, devido à vasta experiência que eu tinha construindo condomínios com 10 anos de experiência em todas as áreas de atuação, desde a época de fundação até a entrega de obra, a gente pôde já dar um avanço no mercado e conseguir aí já atender bastante clientes na nossa área de manutenção e de reforma, levando tudo que a gente precisava aí de melhor de conhecimento e, obviamente, agregando também na zona técnica e nos processos construtivos de forma mais efetiva. A Inovance ela trabalha exatamente só na parte de laudos também, inspeções, manutenções preventivas ou também corretivas, também obras e reformas? Hoje a gente também trabalha nessa área mais também corretivas de reformas e manutenções, né? A gente faz laudos, né? A gente inspeciona, mas a gente tem uma grande atuação também nessa área de manutenções, na área de recuperação estrutural, na área de impermeabilização, na área de execução de pisos, na área de cobertas, porque o que acontece? Na área de condominial, sempre um serviço é atrelado ao outro. Às vezes você quer fazer um serviço de impermeabilização, mas você tem que fazer um piso. Exato. Você quer fazer uma recuperação estrutural, mas você tem que tratar a causa, que é a impermeabilização e tal. Então sempre um serviço está atrelado ao outro. E na necessidade de mostrar, de agregar ao síndico uma empresa que possa realmente realizar todos os serviços ali, em vez de ela ter que contratar várias empresas separadas, né, a gente atua nesse mercado aí muito abrangente, visando a manutenção e a reforma em geral. Então a gente constrói, a gente reforma a guarita, faz manutenções de piscinas, todas essas áreas também de área comum a gente também está trabalhando. Muito importante, né? Muito importante a gente ter empresas sérias. A gente aqui no podcast, a gente sempre tenta aqui levar informação de qualidade e combater a desinformação. É o nosso mantra aqui no nosso podcast. Bom, Vinícius, e aí, como é que surgiu a Espiral Engenharia Elétrica? Como é que você entrou dentro dessa empresa? Fala um pouquinho aí. Rapaz, empreender para mim sempre foi um sonho. Acho que eu sempre vislumbrei muito essa parte do empreender. Quando eu vim eu sou natural do Rio de Janeiro, de Resende, né? Então, quando eu vim para cá, eu comecei a despertar mais isso. O cearense, ele é muito empreendedor. Então, para onde você olha, o cearense ele está empreendendo de alguma forma. E falando nisso, né, hoje é dia do nordestino, exatamente, né? Então, parabéns para vocês que são daqui da região natural. Minhas filhas são nordestinas, nasceram aqui. Então, é uma coisa que me motivou mais ainda.
O desenho da espiral, ele se formou mesmo há um ano atrás, né? Mas há uns anos anteriores eu cheguei a conversar com alguns amigos a ideia do que fazer, né? E aí, no ano passado, quando eu saí mesmo da empresa e decidi empreender, aí juntando com alguns amigos, pessoas que já estão dentro do mercado, que me ajudaram, né, a entender o caminho, né? Porque eu sabia o que fazer, mas não como chegar. E aí me ajudaram nesse caminho todo. Então a Espiral hoje, nós temos um ano, fizemos um ano agora em setembro, muito recente, né? Muito nova, estamos falando da Inovance, 4 anos nova, né? A Espiral muito nova, um ano, recém-nascida, mas graças a Deus já estamos criando aí um nome pesadíssimo no mercado, todo mundo já está entendendo o que a gente faz, pessoas às vezes já, o Vinícius da Espiral, é a Espiral que está fazendo, então isso alegra muito porque é um fruto de um trabalho que a gente vem fazendo e um trabalho de dedicação e comprometimento. E dentro da engenharia elétrica, quais são os serviços assim, carro-chefe da Espiral? Como é que funciona isso aí? Hoje a gente trabalha, nosso carro-chefe, né, digamos assim, seria os contratos de manutenção, certo? Manutenção preventiva, corretiva e emergencial para os condomínios. Que a parte elétrica é uma parte que às vezes a gente não olha. A gente se preocupa às vezes com a parte elétrica quando dá um problema, como você comentou aquela hora. Disjuntor que desarma, algum ponto quente. Muita lâmpada queimada. Muita lâmpada queimando, fácil demais. Desculpa. E aí começa a chamar aquela atenção, né? Principalmente quando é alguma coisa mais direta, num disjuntor desarmando. Então, a gente veio com essa proposta de manutenção, que geralmente os condomínios não tem, às vezes só emergencial, não tem uma preventiva, então a gente vem fazendo preventiva e corretiva, certo? Com visitas periódicas já pré-agendadas, então a gente faz um calendário de visitas com o cliente. Dentro dessas visitas a gente faz a preventiva, a corretiva e a emergencial, caso tiver. Então a gente teve um caso, inclusive, de uma emergência que teve um poste, estava tendo fuga de energia. E aí foi quando o cachorro, né, foi urinar no poste. E aí um cachorro tomou um choque no poste. Cara, é cômico a gente falar agora, até rir, né? Mas poderia ter sido trágico. Um cachorro ter morrido, ou uma criança, né? Até um idoso, alguém passeando um cachorro. Lembro que antigamente o pessoal usava muito corrente, a coleira do cachorro era de metal, né? Isso. Era de ferro. Hoje em dia é mais de tecido, mas imagina, alguém passeando, toma choque junto, alguma coisa do tipo. Esse exemplo que você deu aí, eu fiquei muito impressionado, porque assim, a gente que tem cachorro, eu tenho um cachorro, a gente passeia na área comum do condomínio, né? A gente tem, muitas vezes, sem saber que aquele mini postezinho de energia que ilumina ali, né? Aqueles balizadorzinhos ali, balizador, LED, né? Que às vezes estão no chão. É comum o cachorro, o macho ou a fêmea, levantar a patinha e urinar ali. A urina, por ter água, é um condutor de energia. Exatamente. Com a fuga de energia que está ali daquele fio desencapado, alguma coisa desse tipo, e pode levar a um dano sério. Exatamente. Né? Então, assim, fica aqui o alerta logo de cara, né? Já é o primeira dica importante aqui desse podcast. Você já mandou bem logo aqui, já mandou logo essa dica logo importantíssima, para a gente ter cuidado com aquilo que a gente não consegue ver. Né? O Thiago, que cuida mais da parte de engenharia civil, é muito mais fácil para um síndico, para um morador, que ele está passeando ali e ele vê uma estrutura de concreto armada exposta ali, ou então uma parede trincada, uma coluna, né, com uma fissura muito aberta. É mais fácil. Agora, a energia não. Ela é realmente invisível aos nossos olhos. É que a gente costuma dizer, a gente geralmente faz até esse contraponto para o pessoal entender. Cara, a energia você não vê e não sente. A partir do momento que você começou a ver ou sentir, tem algo alguma coisa séria. E muitas vezes pode ser um dano irreparável. Entendeu? Então, por não ver nem sentir, às vezes a gente vai postergando, não olha, não faz uma manutenção e tal. E aí, quando dá algum problema, igual nesse caso que foi lá, e quando a gente foi olhar, fazer a investigação, o DR que tinha no circuito, ele foi retirado, porque teve um problema anterior, não conseguiram resolver, simplesmente tiraram o DR. Explica o que é a função do DR logo para quem está nos assistindo aqui, isso é muito importante, olhando para aquela câmera ali bonita ali. Vamos lá, DR, o que é o DR? Eu vou tentar explicar da forma mais fácil possível. O DR,
nome dele, né? É dispositivo de fuga residual de corrente, certo? Então, essa fuga de corrente nada mais é uma energia que sai do circuito. Como assim, Vini? Sai do circuito. Um choque que alguém toma, um curto que aquilo vai para a terra, ou alguma fuga de energia, enfim, que sai do circuito. Imagina o circuito de água e tem um vazamento no encanamento. Esse vazamento. Então, qualquer energia que sai do circuito, o DR ele identifica imediatamente e desarma. Se for o choque de uma pessoa, é um choque muito leve. Ou seja, ele é um dispositivo de proteção para pessoas. De pessoas para... Por causa das pessoas, e basicamente é isso. De pessoas, e aí ele acaba ajudando a economizar energia, porque quando ele começa a desarmar, você sabe que tem alguma fuga de energia. Perfeito. Às vezes não é ninguém tomando choque, graças a Deus, mas é alguma fuga de energia que tem no circuito, você descobre. É importante, Saulo, ressaltar essa parte da instalação elétrica, principalmente no DR, que geralmente o que acontece? O condomínio ele se preocupa muito em fazer as trocas dos quadros de medições e tal, deixa a coisa muito arrumada, tudo bonitinho e tal. E aí que é a parte do condomínio? É fazer a troca do quadro de medição geral e aí trocar talvez as tubulações ali que levam os ramais até dentro dos apartamentos. Uhum. E o síndico avisa. Dentro do seu apartamento, cada morador tem que cuidar do seu e tal. E infelizmente tem muita negligência hoje dos próprios proprietários e tudo mais, né, dos moradores, de não realizar essa substituição de cabeamento, de fiação. Até o reaperto, pelo né, menos anual, né? E muitas vezes também fazem reformas, acrescentam ar-condicionados aí. Exatamente. Hoje em dia. Outro ponto importante também, né, que aí a gente está fazendo essa dobradinha junto com a engenharia civil e junto com a engenharia elétrica, que as duas queiram ou não queiram caminham junto, sim, né? Sim. E é importante aqui, porque a gente está falando de manutenções preventivas, no sentido de que você aí, meu amigo, que tem um ar-condicionado, já tem toda a estrutura que o condomínio entrega de ar-condicionado e você quer instalar um outro ar-condicionado, você tem que tomar muito cuidado. Primeiro porque o dimensionamento elétrico que foi para o apartamento, né, ele foi feito com base em um estudo, em um projeto. Exatamente. Né? E depois, caso você queira, consulte um engenheiro eletricista que ele vai fazer um laudo de inspeção, vai avaliar os riscos, vai emitir um ART para poder executar esse serviço daí. Não é apenas chegar e contratar o Zezinho da esquina. Vamos ter cuidado com isso. E aí que vai também um outro ponto, né? Às vezes a gente vê manutenções, reformas dentro dos apartamentos e tal, e o síndico, não, quero ART, aí apresenta só ART do engenheiro civil e tal. E a pessoa vai acrescentar um ar-condicionado, ar-condicionado é um disjuntor específico para ele, é particular e tal. E é o forno elétrico, é o forno elétrico, é a airfry. Exatamente. Gente, isso é tão importante que eu tive um caso num condomínio que eu moro, que um colega, um vizinho, teve a airfry dele pegou fogo. Ele vinha de São Paulo, você falou que era do Rio, né? A voltagem lá era diferente. 110, quando lá. ele pegou, ele ligou, o bicho começou a esquentar. Quando foi o fogo. Ainda bem que ele foi muito rápido, pegou o extintor de incêndio, mas danos elétricos acontecem. Às vezes o síndico até pergunta pra gente como que a gente vai ajudar nessa forma, né? Esses contratos que a gente tem da Espiral, além da manutenção preventiva, corretiva e emergencial, a gente faz o laudo da SPDA, porque tem que entregar. Então, periodicamente você tem que ter o laudo da SPDA. Explica pro pessoal que é o SPDA, senão o nosso colega aqui síndico, nosso colega síndico que é novo, né? O pessoal, o conselheiro, o morador. O que é o SPDA aí? O SPDA é o vulgo para-raio, né? Todo mundo chama de para-raio. Então o síndico ele conhece como para-raio, aquela torrezinha que fica lá no topo do prédio. Então, periodicamente, ele tem que fazer esse laudo do para-raio porque o bombeiro pede. Então, a gente entrega esse laudo também dentro do contrato de manutenção, sem adicional, que é uma coisa que ele já vai ter que pagar. E dentro disso também tem a vistoria nos apartamentos, pelo menos uma vez no ano. Então, a gente, como está dentro do condomínio, já com o contrato, a gente agenda com o morador, faz uma vistoria no apartamento dele e entrega essa informação para o síndico. Por quê? O síndico não sabe o que está acontecendo lá dentro. Então, é justamente o que você falou. Às vezes, são várias situações. Às vezes, o condomínio, como é um pouco antigo, não foi nem projetado para ter ar-condicionado. E já tem ar-condicionado hoje. Aí, como a gente estava falando, existe um estudo para poder montar aquele circuito elétrico que foi padronizado de lá, desde o centro de medição até a entrega. Então, o disjuntor que tem no centro de medição, que fica no CPG, que é a entrada da energia do condomínio inteiro, com os apartamentos e tudo, ele foi dimensionado
para que aqueles apartamentos não tenham ar-condicionado. Aí entrou ar-condicionado, airfryer, como tu falou, chuveiro elétrico, que tem gente que tem chuveiro elétrico. Agora com essa onda de carro elétrico. Também, né? Então existe um estudo que tem que ser feito, que é estudo de capacidade. E às vezes tem muitas dessas coisas tem que pedir autorização até pro conselho do condomínio. Entendeu? Se o condomínio for projetado para 3 ar-condicionados, o cara quer colocar mais um, então tem que ter uma autorização do conselho, porque ele vai querer, talvez o dele não vai dar problema, mas o segundo, o terceiro, o quarto, aí começa a gerar o problema, começa a gerar o disjuntor desarmando, sobreaquecimento e o dano maior para o condomínio todo, entendeu? Então a gente faz esse olhar dentro do apartamento, justamente para ajudar, porque hoje os problemas de incêndio que a gente tem, mais de 700 já em Fortaleza só esse ano, em condomínios, não são nas áreas comuns. Você já viu alguma área comum de pegar fogo? Só se for uma festa lá, ligaram muito equipamento, mas não acontece. Isso acontece nos apartamentos. Então a gente faz essa parceria com o condomínio, de olhar os apartamentos para dar uma visão e dar um direcionamento. Ó, isso aqui está perigoso, isso aqui está assim, isso aqui está assado, tem essa instalação a mais. Então a gente faz esse trabalho justamente para ajudar com esse ponto de vista, né? Mais técnico. Inclusive hoje eu fui fazer uma vistoria em um apartamento que teve um incêndio nesse ano, porque eles queriam realmente remover ali a parte de alvenaria, de reboco, que danificou tanto a parte externa como interna do apartamento, né? E o incêndio foi proveniente de uma questão de ar-condicionado. Me parece cada vez mais crescente, né, esse índice de incêndios dentro dos apartamentos ocasionados por parte elétrica, né? E não por uma ação humana, mas talvez até mesmo por uma falta de manutenção preventiva dentro do apartamento, dos sistemas elétricos, né? Assim humana... como também nós temos que ter cuidado, né, Thiago, com relação a toda obra que é feita dentro do apartamento, principalmente quando a gente recebe um apartamento novo. E aí é muito comum, eu quero derrubar essa parede, eu quero trocar o piso, mas tem que ter os seus cuidados, né? Com certeza, isso é primordial. E aqui também fica o aviso ao síndico, né, em toda reforma que for ter dentro dos apartamentos dos condomínios, pedir realmente um RT com a especificação do serviço que está sendo feito, como vai ser feito o processo, porque isso pode realmente causar impactos não só para aquele morador, mas no geral no condomínio, né? E eu posso citar um caso de um condomínio aqui em Fortaleza, né, que ele é projetado com alvenaria estrutural e vários moradores, talvez assim, não sei se pela ignorância ou por falta de informação, acabaram realmente ali demolindo paredes que não poderiam ser demolidas e o condomínio sofreu um recalque. Olha só. O condomínio sofreu um problema em que todos os pavimentos, todos, sem exceção, estão apresentando fissuras, né? Alvenaria estrutural quando ele não tem colunas, né? Eles não podem ser removidas, naquelas paredes não podem ser removidas. E aí apresentou esse tipo de problema e, obviamente, que para você fazer uma corretiva desse tipo de serviço, você realmente vai... Você vai mexer com todas as unidades. Todos os pavimentos e, obviamente, também vai ser um serviço mais oneroso. Sim. Né? Então, por uma falta realmente de um conhecimento ou por uma falta realmente de tentar buscar um profissional que realmente pudesse orientar de forma mais adequada. Cada morador foi fazendo com uma pessoa diferente, com uma empresa diferente, ou com um Zezinho, um pedreiro, uma coisa ou outra. Quem é que assume a responsabilidade? Agora é o condomínio. Aí até um ponto a ressaltar. A gente sabe que aconteceu há pouco tempo o edifício André, né? Infelizmente caiu e tudo, teve um problema grande. A importância da RT, a responsabilidade de um engenheiro civil, no caso dessa área, é justamente por causa disso. Hoje quem responde o que aconteceu lá é o engenheiro civil. Infelizmente a síndica faleceu, né? Nessa tragédia. Mas se ela tivesse hoje entre a gente e se ela não tivesse feito tudo certo com uma empresa, por mais que a empresa tenha errado, ela fez com a empresa que é certificada por um engenheiro. Por mais que tenha falhado, eles estão respondendo pelo problema. Se não fosse assim, quem estaria arcando com o problema seria o próprio síndico, porque ele que assumiu a responsabilidade. Situação muito delicada, né? Delicada. A gente, adentrando um pouquinho mais aqui no tema de manutenções preventivas, né? Muitas vezes a gente percebe, Thiago, a falta de preparo dos síndicos, do próprio conhecimento, né? Porque às vezes temos síndicos profissionais, temos síndicos moradores,
que não tem um plano de manutenções dentro do condomínio, né? E eu queria até que você destacasse aí essa questão desse plano de manutenção preventiva, e depois eu vou passar a bola pro Vinícius também pontuar, que assim, nós temos hoje os contratos mensais, nós temos também as manutenções periódicas, né? Os contratos mensais, eu vou até dar alguns exemplos aqui simples, de portão, de gerador, de bombas, né, de CFTV, enfim. Mas nós temos as manutenções periódicas que muitas vezes essas são negligenciadas. Exatamente. Né? As trimestrais, as semestrais e as anuais. E aí, pincela um pouco para a gente como é que a gente pode ajudar esse síndico que está nos assistindo a montar um plano de manutenções dentro do condomínio dele. Saulo, voltando um pouco para o que você falou inicialmente, né? Eu acredito que a gente está passando por um processo de adequação e de educação nesse mundo condominial. As pessoas estão se preparando mais com a questão da sindicância profissional, procurando mais cursos, procurando se melhorar de forma capacitação, né? E tudo mais. Mas claramente tem aqueles síndicos moradores que infelizmente ainda não, talvez nem escutaram falar sobre isso, né? Que realmente estão ali para tentar ajudar, tem a boa intenção muitas vezes, mas não tem um conhecimento, né? Então, realmente é importante para que todo condomínio ele se tenha um plano de manutenção condominial. E esse plano, como você bem destacou, vai desde manutenções semanais ou diárias, você pode destacar ali a questão da piscina, manutenção de piscina, cloro de piscina e tudo mais, né? As limpezas. Questão de lubrificação, de automação, os portões, elevadores, né? Geradores, né? Isso é muito importante. Você tem ali a questão de manutenções periódicas a cada talvez 6 meses de cisternas. Sim, limpeza de caixa d'água, cisterna, né? E a gente já pegou limpeza de ar-condicionado e tudo mais. E a caixa d'água é obrigatório, né? Sim. E a gente já pegou, infelizmente, vários casos de impermeabilizar e tudo mais. E quando tentava secar a caixa, você já via assim uma situação muito complicada, tanto de sujeira como de plantas crescendo já, raízes, tanto dentro de cisternas como das próprias caixas d'água, por falta realmente de uma manutenção. Síndico que nunca nem abriu, nunca nem foi numa caixa d'água para ver esse tipo de manutenção. Então isso realmente é muito importante, né? A questão que você falou do ar-condicionado, outra questão também muito importante, inclusive passei por um condomínio em relação a isso, é, por exemplo, de um filtro de água. Às vezes você compra aquela questão dos filtros de água, não troca o filtro de água, e aconteceu de uma síndica me relatar que teve uma festa no condomínio e várias pessoas tiveram passaram problemas. mal, né, por conta desse tipo de situação, porque o filtro da água já estava vencido e não foi trocado. Então, realmente, as pessoas não têm, às vezes, esse olhar, né, específico, esse olhar realmente minucioso para esse tipo de manutenção. A gente pode destacar também a questão da troca dos extintores, que é anual, o teto hidrostático também, né, das mangueiras, a própria AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, hoje, realmente, as manutenções, elas por si só, elas têm todo um planejamento que você, para ser feito de uma maneira mais clara e objetiva, você deveria ter um plano, naquele plano você realmente contrata ali um engenheiro civil capacitado para fazer essas vistorias, laudar todos esses pontos que precisam ser realmente tendo as manutenções, fazer as manutenções, serem seguidos e tal, procurar profissionais que realmente façam de forma primordial, de forma capacitada aquele tipo de serviço, e aí você vai fazendo um planejamento físico-financeiro em relação àquele tipo de manutenções mais importantes, até aquelas que são menos importantes, claro, obedecendo ali aquelas que são emergenciais, né? E aí, sempre olhando ali o planejamento, sempre no condomínio tem uma fuga, acontece uma coisa e outra, que você precisa tirar dinheiro do canto do outro para trocar uma coisa, e aí você realmente vai lá, replaneja, vê como é que funciona, faz um checklist, acompanha o que é que já foi feito, o que é que falta fazer, como é que eu posso proceder, né? Para, enfim, depois tentar linkar tudo isso até num software de gestão, para que te possa realmente ali linkar que dia, qual a equipe, como vai fazer feito, qual é o valor, como é que está meu caixa, como é que está minha equipe, está tudo ok e muito tal. Bom, isso é muito importante bom. Até para fazer o planejamento financeiro no Sim, com certeza. O síndico vai fazer, ele tendo um planejamento desse aí, ele já sabe que ele vai gastar. Nós já estamos em outubro, vamos começar a quadra chuvosa agora em janeiro. Como é que está a manutenção hoje das suas calhas, dos telhados, da impermeabilização do seu condomínio? Foi feito? Né?
Então, tudo Como é que está a isso- sua fachada, né? Sua fachada. As trocas da ajuda de dilatação, a sua pintura, o seu revestimento. Né? Muito bacana isso aí, muito bacana, muito importante. Falando um pouco também da parte de engenharia elétrica, ela também não fica atrás, né? Também tem que ter as manutenções preventivas periódicas, né? Queria até que você colocasse um pouco aí e pontuasse aí, Vinícius, pra gente, porque muitas vezes a gente se preocupa muito com a parte estrutural, né? E acontece de você só se preocupar com a estrutural quando a ferragem está ali exposta, né? Mas ele não se atenta, prefere, não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, isso aqui é só a gente resolve. Mas a parte elétrica também é outro ponto que a gente estava discutindo aqui nos bastidores, que também existe essa parte de manutenção preventiva, né? Fala um pouquinho pra gente aí. Como a gente estava falando aqui, né? Vai começar até as partes chuvosas, é nesse período aí que as coisas começam a piorar. É normal, é natural nosso, ser humano, a gente ser muito visual, né? Então a gente acaba se preocupando com o que a gente vê. E o que a gente não vê, geralmente é só quando dá problema. E a parte elétrica acaba sendo assim. Se a gente olhando para preventiva, justamente para a gente não entrar nessa, deu problema. Cara, pelo menos um ano, e a cada vez um ano, tem que ter um reaperto dos parafusos de todos os quadros. Boa. Certo? Inspeção de ponto quente. Por quê? Às vezes o quadro está trabalhando, não está um balanceamento adequado das fases. Às vezes alguma das fases lá está sobrecarregada. A maioria dos circuitos estão pendurados naquela única fase, que as outras fases estão livres. Então aquela fase vai danificar uma hora ou outra. Justamente porque a gente estava conversando, né? Ao longo do tempo vai se instalando mais coisas, e não tem esse balanceamento das fases. Então, a cada um ano, né, para o pessoal que está nos assistindo aqui, é importantíssimo você contratar um engenheiro elétrico, que ele vai lá com um voltímetro, ele vai com todos os equipamentos dele para analisar e verificar todos os quadros elétricos. A câmera termográfica, outra parte importante, né? Depois de um ano, o que ainda pode surgir ainda? Por que é bom ter um acompanhamento ao longo desse tempo, né? Porque com esse tempo esse período de um ano a 2 anos, pode acontecer esse tipo de problema, ou até algumas falhas, às vezes, que pode ter vindo da época da obra, né? E acaba acontecendo. Passada isso, há 3 anos, a 5 anos, o condomínio, ele pode começar a vir a ter problemas de sobrecarga. Por quê? Justamente por causa dessas instalações a mais. O morador começa a fazer, aí outro, aí é no condomínio que acrescenta iluminação, decoração, Natal agora que está chegando, o pessoal costuma botar bastante decoração. Então isso acaba gerando sobrecargas em alguns pontos. Esses pontos quentes que a gente estava falando, onde não tem balanceamento, ele começa a gerar sobrecarga. E aí entra aquele problema de desarmar disjuntor, DR não segurar, entra vários desses problemas aí. Fio desencapado, né? Que também pode acontecer em período de chuva. Muito cuidado, gente. Muito cuidado já com a parte das quadras do campinho, né? Que tem os refletores. Então, a gente tem que ter um cuidado muito redobrado nessa época de chuva também, né? Porque os jardins... Essa sobrecarga, ela pode chegar até um nível pior, né? Que ela pode derreter os fios dentro do conduíte, gerar um problema de curto dentro do conduíte e derreter esses fios lá dentro. Aí... uma troca grande. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui que até colocaram aqui pra gente. Com relação ao CPG, né, que seria o quadro geral de distribuição, que é aquele que ficam todos os medidores. Ali, naquele caso, é importante o síndico fazer uma revisão de quanto em quanto tempo e quais são os riscos ali de uma não revisão? Na realidade, esse é o centro de medição, né? Sim. O CPG, só para a gente poder alinhar e o pessoal poder saber também. CPG é o Centro Geral de Proteção. Geralmente ele é anterior ao centro de medição. Boa. Certo? Então é o disjuntor geral, geralmente é um disjuntor de amperagem muito alto, 200, 150 amperes, dependendo do condomínio, até mais. E ele vem alimentando esse centro de medição. Certo? Então, tanto ele como o centro de medição, pelo menos uma vez no ano tem que ter os reapertos. Certo? E existe hoje a questão do padrão também da Enel. O padrão da Enel hoje, hoje não, né? Já há um tempo, né? É aquela porta de acrílico toda transparente e o circuito todo exposto. Tem muitos condomínios ainda que tem aquele padrão antigo de ferro, tudo. Pior ainda, e às vezes dentro ele tem madeira, né? Justamente para ajudar a pegar fogo ali. Uma brincadeira à parte aqui. Mas enfim, tem madeira, cheio de cupim e tal, muito danificado.
Então tem que ficar de olho nisso. Então se o condomínio ele tem esse padrão antigo, ele já tem que se preocupar em se planejar em substituir, porque fazer uma atualização, né? Exatamente, é um investimento oneroso. Certo. Então você já tem que se preocupar em fazer um planejamento para investir nisso aí. Caso contrário, o condomínio já tem um padrão novo e às vezes é um padrão que fica exposto, né? Então ele com o tempo ele acaba se deteriorando. Outra coisa que a gente fala também com o síndico, cara, veja a possibilidade de fechar isso aqui com a porta de alumínio, alguma coisa do tipo, e não deixar ele exposto. Porque chuva, sol, o acrílico vai danificando e o ferro dele, a maresia que come na alta. Então o ferro dele vai se deteriorando todinho e aí tem que acabar substituindo com o tempo. Fora isso, é principalmente a questão do reaperto, o cuidado de não deixar qualquer morador, o morador, aliás, com qualquer profissional entrar lá, porque, querendo ou não, o centro de medição é uma responsabilidade do condomínio. E não é da Enel nem do morador, é do condomínio. Importante. Ele é uma parte de infraestrutura que faz parte do condomínio. O condomínio que está oferecendo, entre aspas, aquilo ali para o morador, né? Recebendo da Enel e repassando para o morador. Então, às vezes, como não tem um controle de quem vai acessar, de quem vai fazer, de quem... Isso acaba gerando problema. Porque vai um pendurador de fios, é da esquina, o cara, ou ele não faz um serviço bem feito. Simplesmente ele substitui o disjuntor quando está tendo uma queda de energia, não troca a fiação, porque o disjuntor... As pessoas eles acham que é para proteger um equipamento, proteger alguma pessoa. Cara, se tu tomar o choque, o disjuntor não vai desarmar. Tu vai ficar pendurado. Essa questão do incêndio, né? Acontece porque o disjuntor ele aguenta aquela amperagem e o equipamento que está ali ele não aguenta, entendeu? Ele acaba pegando fogo. Então o disjuntor ele não é para proteger equipamento nem pessoas, é para proteger o circuito. Então se o circuito está desarmando, o disjuntor está avisando, ó, o teu circuito não aguenta isso. Uhum. Aí o cara vai lá e só troca o disjuntor vai segurar. Aí o fio vai começar a queimar, vai dar um problema maior. Ou seja, então, uma são coisa está ligada à outra. Aí imagina, como a gente estava falando, essa questão da infraestrutura que sai de cabeamento que sai do centro de medição até os apartamentos é individual, né? Com certeza. Teoricamente, porque ela passa pela área comum todinho. Sim. Então se o apartamento X fizer alguma situação dessa, alguma troca de disjuntor e der algum problema no circuito desse, pode queimar o dos demais. Junto ali dentro. Então vira um derretimento gigante ali que afeta a estrutura e acaba que o profissional depois não consegue nem substituir a fiação de maneira simples, o cabeamento. Porque talvez vai ter que abrir, refazer a tubulação para poder passar o cabeamento de mais de um apartamento que danificou por causa daquele apartamento que fez algum serviço que não foi acompanhado, o síndico não tomou ciência, não ficou sabendo e deu problema para todo mundo do apartamento. Ou seja, a engenharia civil, no exemplo que tu deu, de um cara que derrubou uma parede, né, pode afetar os demais, de cima e de baixo. Exatamente. E, da mesma forma, a pessoa também que coloca também equipamentos nas quais dá uma sobrecarga de energia, pode afetar também os demais moradores, né? Interessante isso daí. Saulo, a manutenção preventiva, ela é muito importante, mas ela não tem efeito nenhum se houver negligência por parte do condomínio no geral. No condomínio, tanto por parte, às vezes, do síndico, vamos dizer assim, no sentido de não procurar fazer esse plano e não procurar passar para os moradores toda essa necessidade, informar em relação à periodicidade, em relação a custos e tudo mais, como também em relação aos próprios proprietários e moradores de não querer custear esse tipo de manutenções, seja elas preventivas ou corretivas. Quando você não custeia as manutenções preventivas, você vai custear, querendo ou não, é só questão de tempo, as corretivas. E essas são mais caras. E até custear a sua própria vida, né? Exatamente, né? E aí você está colocando sua vida toda em risco, né? Então, as pessoas têm que ter muita propriedade e um bom senso crítico de saber que condomínio é dessa forma. Condomínio não é casa, né? Quem mora em condomínio, elas têm que estar realmente ali ciente de que vai ter que arcar com todo esse tipo de manutenções preventivas que requer cuidar de um condomínio como se fosse realmente uma pessoa ali que requer todo esse tipo de cuidado. Né? Você falou aí desses cuidados, né? Esses cuidados eles nascem logo no começo, pessoal, quando a construtora entrega o empreendimento, né, para os moradores, para o síndico que fica ali responsável, né? Nessa implantação, a própria construtora entrega o chamado manual do síndico. Nesse manual do síndico, lá tem todas as normas que ele precisa seguir e os planos de manutenção, as garantias que a construtora já coloca logo dizendo, olha,
a cada 3 meses tem que fazer isso, a cada 6 meses isso, para não perder a garantia de 1 ano, né? Então é importantíssimo a gente também falar um pouquinho sobre isso, porque envolve tanto a parte de instalações elétricas, como também a parte também das instalações, né, hidráulicas, mecânicas e civis do condomínio, né? Esses protocolos de garantia, eu sempre costumo dizer, você é síndico que está tomando um condomínio agora, que foi entregue, e você não tem experiência ou não se sente capaz de conseguir dar conta dessa leitura, dessa parte toda, contrate um profissional, né, para que ele possa te ajudar a montar esse plano e até acompanhar. Não é isso, né, pessoal? Com certeza. Um caso bem interessante que aconteceu com a gente, atualmente também, né, recente, foi entregue um condomínio. A síndica era uma síndica moradora, inexperiente, né, mas através de indicação ela chegou até a nossa empresa, né, em contato conosco. E o que aconteceu? É um condomínio de casas, e o piso do condomínio de casas era um piso intertravado, um bloquete. Né? E com menos de 1 ano, o piso começou a ceder. Afundar. Né? Então foi feita toda uma vistoria pela gente. Né? Então o que foi achado ali, descoberto nessa vistoria da gente? Primeiro, que o processo não foi feito da maneira correta. Os materiais que foram utilizados para fazer a base, a subbase ali em cima, né? A questão do pó de pedra que é necessária para aplicar o estudo do solo, do solo e tudo mais, não foi o mais viável possível. E talvez o mais crítico é que o tipo de piso utilizado não foi o piso utilizado para tráfego. Quando a gente pegou várias amostras para fazer teste de resistência, né, não foi a resistência, o FCK que a gente chama, não passou no teste. Né? Deu abaixo. E aí, então a gente realmente emitiu todo um laudo, né? Fizemos todo um estudo, mostramos tanto de forma de relatório fotográfico como específico, que aquilo não era apropriado para aquele tipo de tráfego. Né? Ou seja, existia um vício qual a construtora teria que arcar com a responsabilidade de poder corrigir e sanar o problema. Aí chamaram a construtora, apresentaram, né? Obviamente que colocaram na justiça, e aquela rua de tráfego foi toda substituída. Pois é. Bom, eu acho que isso aí não muda, né? Quando a gente encontra, né, Vinícius, dentro de um condomínio, logo no início, muitas luzes que estão queimando de uma forma muito rápida, disjuntores se armando muito rápido, né? Então, assim, esse estudo também, como foi apontado pelo Tiago, que pode ser feito também pela engenharia elétrica, né? Exatamente, porque no começo você consegue perceber algumas coisas, e aí se de antemão, né, como ela fez, se antecipar, a gente consegue identificar os problemas, emitir um laudo, explicando no detalhe o que aconteceu, por que está acontecendo aqui, o que está fora da norma, digamos assim, né? Para o condomínio, para o síndico, no caso ali, ele se munir de informações técnicas para poder apresentar, seja perante o juiz ou perante a própria construtora, para poder se defender, né, digamos assim, né? Defender o patrimônio dos condôminos, de um modo geral. Então, quando a gente faz essas preventivas no condomínio, a gente consegue alertar ao síndico com relação a isso, ou ao administrador, né, que é os contatos que a gente tem próximo ali. Como o caso que teve, o DR foi removido do circuito. Cara, o DR foi removido, vocês estão sem proteção. Outro condomínio também que a gente chegou lá e tinha sido removido era os DPS. Cara, vocês estão sem DPS. Explica pra gente o que é o DPS. A gente entra na nomenclatura, né? Já acaba esquecendo de entrar no detalhe. O DPS é um dispositivo contra surto, né? Então, às vezes, quando falta a energia da Enel, ela volta muito forte, ou cai um raio, alguma coisa do tipo na linha ou próximo, tem aquela sobrecarga, né? Aquele baque no circuito. Isso pode queimar equipamentos, enfim. E já aconteceu o condomínio queimar até motor de elevador. Então o DPS ele tá ali para dar aquele filtro. Então quando dá aquela sobrecarga, aquele surto, ele vai e drena para a terra aquele surto que tiver no sistema. Ele só passa a voltagem necessária. Só o necessário para o circuito. Muito bacana isso daí. Bom, gente, eu acho que eu queria entrar também num outro ponto também que é importante, que a gente vê hoje Fortaleza, principalmente, outras capitais, não sei como é que
sinks, tá? Mas a gente vê, viu, Thiago, a importância das manutenções das fachadas. São muitas fachadas dentro de Fortaleza, com várias marcações, com vários espaços, buracos em aberto, né? De muita forma negligenciada, né? E aí muitas vezes a gente não pode nem chegar aqui e culpar o síndico, porque esse até cumpre o seu papel da importância de informar, de colocar a problemática para uma assembleia, mas os moradores, por condições financeiras, muitas vezes não querem tomar a frente disso daí, né? E a manutenção da fachada é uma outra manutenção preventiva que a gente passa aqui por duas situações, né? Eu queria que você comentasse e esmiuçasse mais. A parte da garantia dos 3 anos, que seria da lavagem, e dos 5 anos queria da própria inspeção da fachada, né? Do laudo de inspeção de fachada. Comenta um pouquinho aí sobre esses 2 prazos pra gente. É muito importante, Saulo, isso que você comentou, que já havia em paralelo que eu tinha falado anteriormente a respeito de levar para o síndico, para os moradores essa questão, porque o que acontece? Hoje a fachada, você tem ali a manutenção realmente de 3 anos, que requer a lavagem, troca de rejuntamento, troca da junta de dilatação, toda essa área, principalmente das juntas, que são os principais pontos para infiltrações internas, né? Então, sempre quando a gente vai ali no condomínio, que a gente vê ali, a parede começou a ficar úmida, aparece manchas de umidade, quando a gente olha para fora, geralmente ele é um ponto próximo de junta de dilatação, né? Que é uma área que requer realmente uma manutenção constante de 3 em 3 anos. E tem a questão realmente ali também da manutenção de 5 anos, que se refere também à questão do assentamento de revestimento cerâmico, né? Hoje, eu acredito que com o avanço a gente está conseguindo realmente melhorar os processos construtivos no próprio processo de construir, diminuindo ali a quantidade de embolso, diminuindo ali a quantidade de elementos que possam levar ao desplacamento volumétrico desses revestimentos cerâmicos, dessas pastilhas. Então, antigamente se fazia muito com tijolo branco, chapeamento, tentava engrossar a fachada de qualquer forma, né? E isso pode alavancar realmente um desplacamento volumétrico que acarreta vários problemas aí para o condomínio. Desde uma queda de um revestimento, como a morte de um ser humano, de uma vida, realmente a perca de uma vida, dependendo de como isso aconteça. Então, é importante o síndico fazer esse plano de manutenção, como a gente estava comentando, justamente porque o teste de percussão, que é um serviço que a gente ali avalia pano a pano, parede a parede, para ser mais simples, quais cerâmicas ali já estão com som cavo, aquele som que pode esplacar, verificar, marcar, fazer um estudo se realmente ali pode se trocar só parcial, só aquelas, ou se dependendo daquela quantidade, deveria se trocar aquele pano por completo e tudo mais, e levar isso para que seja feito realmente uma questão de curto, médio prazo. Por quê? Porque isso a longo prazo vai surgir mais patologias, né? Vai se desgastando mais, obviamente, né? O custo maior. O custo vai ser maior. Né? Então, a cerâmica que você tinha há 5 anos atrás não vai ser a mesma, então vai acabar dando também um problema também de padronização de fachada. Exatamente. Né? Mas eu queria também tecer um comentário aqui, eu queria a tua opinião com relação à importância da lavagem, porque muitas vezes a lavagem da pintura. Por quê? Porque muitas vezes o pessoal acha que é só estética. Só que não é estética, né? A ação de água, vento, poeira, maresia, exatamente. Isso destrói, né? E esses agentes naturais, eles vão causando fungos ali naquela fachada, né? Então, a importância da limpeza da fachada, para mim, é algo que, assim, talvez ela garante até, durante esses 3 primeiros anos que o condomínio é entregue, a importância da garantia da construtora de qualquer evento de um desplacamento dentro do prazo de 5 anos. Correto? Correto. E isso realmente já tem experiências realmente nesse sentido também que a gente já participamos. Como você falou, muitas vezes a pessoa negligencia porque acha que é algo que não precisa, não tem motivo nenhum e tudo mais. Só que a gente está em uma cidade que a gente tem realmente um alto teor de maresia, né? Então, toda aquela questão de poeira, todos os fungos, tudo aquilo acaba
entrando ali em contato através da fachada e gerando ali problemas patológicos, né, que com o tempo vai se desgastar e vai ocasionar outras futuras patologias. Então, a lavagem, principalmente com materiais adequados, né, e profissionais que saibam também fazer da maneira correta, que não é de qualquer forma, vai te garantir que toda essa descontaminação de fungos, de substratos, né, que possam garantir que aquele revestimento ele vai ter uma durabilidade, né, maior em relação às patologias que possam vir aumenta a vida útil, a vida né? útil daquela satisfação, daquele pano, daquela área, certo? Ok. E em relação também à pintura, né? A pintura também ela tem uma vida útil. Você não pode achar que a É uma camada protetora também, assim como a própria cerâmica, né? Exatamente, só que também tem uma vida útil que com o tempo também vai se desgastando, você vai vendo principalmente ali aqueles prédios que também não tem a colocação de chapins, né? A colocação ali de algo que pode proteger e melhorar, aqueles fungos vão escoando ali pelas paredes, né? E com o tempo vai desgastando com mais rapidamente e aí vai sofrendo mais patologias, então tem que ter todo esse cuidado. Show de bola. Vinícius, falando um pouquinho aqui, a gente falou da fachada, mas aí um tema bastante atual que você até tocou, que é a questão dos carros elétricos, né? E aí muitas pessoas se perguntam, eu não vou instalar carro elétrico aqui porque eu tenho medo do carro pegar fogo. E aí vem aquelas teorias e tal, que a gente vê muito na internet, enfim. Afinal, existe ou não existe risco na instalação de carros elétricos e quais os cuidados que a gente precisa ter, você síndico, você morador, antes de querer instalar uma tomada de carro elétrico no seu condomínio, na sua vaga de garagem? Os riscos eles sempre existem, né? Para tudo que a gente vai fazer na vida sempre acaba tendo um nível de risco. Para carros elétricos, especificamente, os riscos são muito baixos. Tirando um caso muito exorbitante de um acidente muito brutal e tal, que o carro gera um dano. Mas geralmente as baterias hoje, principalmente da BYD, são baterias muito reforçadas. Então elas sofrem às vezes várias pancadas. Uma proteção bastante... E ela tem uma proteção rígida nela, para que essas pancadas não danifiquem de fato lá o material químico, para não haver uma reação de aumento de calor e que gera o incêndio, no caso. Então, ela tem uns protocolos de segurança muito fortes com relação a... Tanto é que a gente não vê casos de acidente tão comuns assim em algum lugar. Mas existe os cuidados outro preventivos, eles precisam ser, exatamente, né? Desde o início, né, do procedimento, quais são os procedimentos interessantes aí? Falando nessa parte do caso, tirando a parte do carro em movimento, né, que é a parte onde a gente pode prevenir, que é a parte onde o carro está em posição de carregamento, digamos assim. A NR 5410, na realidade as NR, né, de modo geral, elas vêm para proteção, especificamente para proteção. A partir do momento que a gente segue ela passo a passo, a gente entra num âmbito de proteção, certo? Então, ela define lá para os circuitos elétricos, a própria 5410, ela define todos os padrões lá para o circuito elétrico. E existe que eu acabei me esquecendo agora, a específica para o carro, que é 17 alguma coisa, não estou lembrando agora, para carros elétricos. Temos que seguir ela passo a passo. Quando a gente começa a seguir ela passo a passo, né, de ter um circuito exclusivo, de ter os equipamentos de proteção, tanto o DR que a gente falou, o DPS que a gente falou aqui. Então, ela sendo seguida de maneira correta, o circuito ele vai estar protegido. E o carro automaticamente e o usuário eles vão estar protegidos. Então, se o síndico hoje recebe uma solicitação do condomínio, eu quero instalar um carro elétrico, eu vou comprar um carro elétrico, eu já comprei, né, como acontece, eu já comprei, ele chega com um carregador, preciso instalar um carro elétrico aqui. Cara, o primeiro passo a ser dado pelo condomínio é solicitar um estudo de carga do condomínio. Perfeito. Porque, como a gente falou aqui anteriormente, para outros equipamentos, ar-condicionado, alguma coisa. O condomínio ele foi projetado, foi feito um estudo de carga para ele no início do que ele iria suportar. E com isso foi desenvolvido lá o centro de medição dele,
certo? Com o CPG e o disjuntor geral dele. A partir do momento que a gente começa a colocar coisas, e aí a área da elétrica tem um fator de segurança muito alto. Então, por isso que muitas das vezes uma instalação errada, ela demora a dar algum problema. Porque o fator de segurança daqueles equipamentos que foram utilizados, por mais que da maneira errada, eles vão segurando um bom tempo até realmente dar algum problema. Menos mal, né? Senão a quantidade de incêndio seria bem maior. Né? Pois é. E aí, com isso, o que acaba acontecendo? Quando vai entrando mais equipamentos no circuito, vai sobrecarregando. Então, se não tiver esse estudo, a hora que entrar o primeiro carro elétrico, pode ser que não dê problema nenhum. Muitas das vezes até não vai dar problema nenhum. Por quê? O carro elétrico ele vai entrar ali como se fosse mais um consumo de um apartamento inteiro, né? Porque o consumo do carro elétrico é alto, utilizando a carga completa dele, por mais que seja sazonal, digamos assim, né? Um período ou outro. Mas quando ele entrar, vai ser como se entrasse mais um apartamento com a família consumindo. Aquele circuito vai suportar? Provavelmente vai suportar, porque ele tem um fator de segurança alto. Só que ele vai suportar o primeiro, aí daqui a pouco vem o segundo, e aí a gente entra naquela bola de neve que a gente estava conversando antes. Ou seja, então, tem um limite aí. Exatamente. Vai chegar no limite do fator de segurança. Esse limite vai ser esse laudo, né, esse estudo de carga, né, esse estudo de dimensionamento de carga elétrica do condomínio, que vai apontar exatamente a margem de segurança que o condomínio tem para poder, né, colocar 2, 3, 4 ou 5. Né? Exatamente. Fora isso daí, né, passando desse ponto, outro ponto importante aí para a gente deixar claro aqui é que a instalação elétrica dessa tomada ela não pode ser dada por qualquer pessoa, ela tem que ser dada por um engenheiro eletricista com a RT, não é verdade? Seria o segundo passo. Então, a partir do momento que a gente fez um estudo de carga, aí entra o profissional que vai executar o serviço, ou a empresa que vai executar o serviço. Essa empresa é habilitada? Então, o síndico ele precisa receber do condômino uma RT com relação àquele projeto que vai ser executado. Então, ele precisa receber lá o projeto, a RT, que vai ter todas as informações lá do que vai ser realizado e o condomínio também vai estar respaldado, porque ele vai ter todas aquelas informações e vai ter um profissional fazendo. Não pode ser qualquer um que vai chegar lá e fazer. Senão, a gente vai acabar entrando nessa questão do ar-condicionado, que hoje a gente está tendo muito incêndio com ar-condicionado. Porque hoje eu garanto para você que a maioria dos condomínios que você vai, o cara não pede um RT para quem vai instalar um ar-condicionado. Mas eu tenho alguns condomínios que a gente tem contrato de manutenção que o administrador já mesmo fala, meu irmão, aqui o cara chegou com uma escadazinha, um negócio, já logo bate lá no condomínio, tem um RT para isso aí? Não, então a gente precisa de um RT. Ah, mas é no meu apartamento. A gente precisa de RT, porque se o seu apartamento pegar fogo, profissionalizar isso daí, né? Entendeu? Vai danificar tudo. Então, o profissional que vai fazer aquele executar propriamente dito aquela atividade, ele precisa ter um respaldo técnico de um engenheiro eletricista assinando para aquele serviço e pelo aquele projeto que vai ser executado. Então, desde o caminho que vai sair do centro de medição até chegar à vaga de garagem, a estrutura bem adequada, bitola de cabo, disjuntores adequados, os equipamentos de produção que tem que ter e a norma lá exige, né? Ela especifica quais são. Então, e também o fornecedor geralmente ele informa o que ele precisa para ter naquela instalação para estar tudo seguro. Um aterramento específico para aquela instalação lá, seguro, para que ela tenha a segurança adequada e todos os moradores, quem tem ou não tem o carro elétrico, eles vão estar seguros, porque eles vão estar submetidos ao mesmo risco. Então, eles precisam estar seguros. Então, o síndico ele precisa fazer esses dois passos. Primeiro, estudo de carga. Segundo, quem vai instalar tem que ter uma capacitação, tem que ter RT. Perfeito. É isso. O tempo passa muito rápido, como eu tinha Demais. Comentado, né? Principalmente quando o assunto é bom e tem muito conteúdo para a gente falar, para a gente discutir, né? A gente vai chegando na nossa parte final aqui desse nosso podcast. Desde já agradecendo a você que nos acompanha, que curte, que comenta, que compartilha os nossos vídeos, né? Chame, convide mais pessoas a estar assistindo. Afinal de contas, esse podcast é feito para você que gosta de tratar de temas de condomínio, né? A gente tem sempre aqui um mantra que é combater a desinformação. E por isso que a gente sempre traz profissionais que respaldam, que são bem respaldados pelo mercado. Desde já passando a minha palavra final de agradecimento a você, Thiago, para suas considerações finais e depois para o Vinícius para as considerações finais dele.
Primeiramente, eu queria agradecer ao Saulo, a todos que estão nos acompanhando, né, por essa troca de informações. É sempre muito enriquecedor estar aqui com vocês que também têm muita expertise no mercado, agregando cada vez mais valores. E quero chamar a atenção para o síndico, para os condomínios, né, administrador, conselheiros, vocês que estão precisando de manutenções, de reforma, né, se conscientizar, realmente fazer um plano de manutenção condominial no condomínio de vocês, né, e poder realmente realizar as obras mais emergenciais e de formas organizadas. Então, vocês que vão começar agora no início do ano, né, uma quadra chuvosa, vocês que estão precisando aí de forma de impermeabilização, ver a questão das calhas, ver como é que estão todas essas áreas para vocês evitarem problemas aí futuros aí também com os próprios moradores ou na própria área comum do condomínio. Então, agradeço. Qualquer informação pode nos seguir também nas nossas páginas sociais, né, do próprio podcast aqui do Condomínios Brasil, que a gente sempre vai estar aqui postos a ajudar e a tirar qualquer tipo de dúvida. Né? Show de bola, meu amigo. Passando a bola para você, Vinícius. Tá contigo, meu irmão. Valeu. Pessoal, é sempre um prazer estar com vocês. Saulo, muito obrigado pelo convite. Manda um abraço também ao nosso amigo Walter, né? Nosso amigo Walter, tá fundador aqui do dele. Podcast Brasil. Tá aqui a cadeirinha fundador, dele aqui. Cabra, muito gente boa. Agradecer vocês também, o pessoal que tá nas câmeras aqui ajudando. O pessoal também que assiste também, tanto o síndico como os administradores e até pessoas também, os condôminos, às vezes com curiosidade vem assistindo, acompanhando junto também. A gente está aqui por causa de vocês, para esclarecer informações para vocês, combatendo a desinformação, como o Saulo bem falou. Então a gente está aqui, parceiro com profissionais aqui que estão no mercado e ajuda até a gente também que não é da mesma área, né? Sim. A entender também um pouquinho da outra área e ajudar uns aos outros. E aí, cara, agradecer a cada um de vocês. A Espiral tá aqui, pode contar com a gente, qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Se quiser um orçamento, entre em contato com a gente. A gente não cobra nem para fazer orçamento. Tem muita gente que às vezes até cobra para fazer orçamento. A gente não cobra para fazer um orçamento no seu condomínio, entregar para você as necessidades que você precisa, né? As soluções para as necessidades que você precisa. Então, precisou de alguma coisa na área da elétrica, pode contar com a gente. Às vezes tirar até alguma dúvida. Tem síndicos, parceiros que às vezes ligam para tirar alguma dúvida com a gente também, que já fez algum serviço, alguma coisa do tipo. Ou que pretendia fazer, mas não conseguiu fazer, mas liga para tirar dúvida. A gente tem a parceria. Porque, né, hoje a gente não faz, mas amanhã futuramente pode acontecer. Então, a gente nunca corta parceria com ninguém. Precisou, conta com a gente. A gente oferece contratos de manutenção que te ajudam a prevenir as demandas do condomínio. A gente costuma dizer, né? Às vezes o síndico pergunta, cara, como é que eu vou viabilizar um contrato de manutenção aqui? Porque custo, não sei o que. Cara, não é custo, é investimento. Por que é investimento? Porque a emergência, ela é sempre mais cara. A gente falou isso um pouquinho aqui. Se você vai comprar um produto na loja e na internet é mais barato, não é? Mas aí demora pelo menos uns 15 dias para chegar. E aí quando tu compra ele pela internet, ainda tem lá a opção de você receber em 3, 4 dias ou 15 dias, que é mais caro em 3, 4 dias. Então a emergência ela é sempre mais cara. Ela nunca vai ser mais barata. Por quê? Porque vai ter alguém à disposição ali naquele horário que você precisa, que vai se abster de um monte de outra coisa para fazer aquilo. Então sempre acaba sendo mais caro e os materiais que vai ser comprado também acaba sendo mais caro. Então, cara, se planeje, bota no planejamento do condomínio, faça um investimento para o seu condomínio. E, cara, condomínio não é só um local, às vezes é sonho de muitas pessoas, né, cara? É isso aí. Bom, eu vou deixando aqui o meu abraço afetuoso para todo mundo que está nos assistindo. Próximo podcast, né? A gente vai definir um tema bastante legal para vocês. A gente não pode deixar de agradecer também a quem faz esse podcast, quem coloca esse podcast no ar, que são os nossos parceiros da Saniartec, da ACN, Singular Serviços, Gestart Condomínios, Severino APP, a Stark Segurança Eletrônica, Rayane Holanda e Leandro Pinheiro Assessoria Jurídica, o pessoal da Espiral Engenharia Elétrica, o pessoal da Perfecta Engenharia, Ceros Bank, Sani Energias, Inovance Engenharia, Complex Seguro e Megagem Soluções em Bombas e Geradores. Meu muito obrigado a vocês que colocam esse podcast aqui no ar. Até uma próxima, pessoal. Tchau.